atemporais. Mas vamos entender então agora, a gente voltar para Maomé. Qual a história dele? Quando ele surge e como é essa revelação e quem é ele na linha do tempo da humanidade? O profeta Muhammad... Maomé é Muhammad. Nós não temos a palavra Maomé. De onde vem a palavra Maomé? É a portuguesada? É a portuguesada. Na realidade, ela passou por uma adaptação do árabe, que foi para o turco, do turco foi para o espanhol, do espanhol veio para o português. Virou Maomé. Maomé. É Muhammad. Muhammad, esse é o nome correto. E nome próprio a gente não traduz. A gente traduz o significado dele, mas o nome próprio não. Vilela, se você for para... É Vilela em qualquer lugar. Vilela em qualquer lugar. Eu não vou traduzir o teu nome, porque se eu te chamar pela tradução do seu nome, você nem vai reconhecer. Mas qual é o significado de... Muhammad, a palavra vem de Hamada, que significa foi louvado ou louvado. Então, louvado de ser elogiado. A palavra louvado de elogiado. Então, a palavra Muhammad significa aquele que é elogiado, aquele que é louvado. Nós temos o louvado, que é Deus, e tem pessoas que são louvadas, que são elogiadas, louváveis, que são pessoas que merecem o elogio. Então, Muhammad, Ahmad, são nomes que têm a mesma origem, a mesma raiz. E o profeta Muhammad, ele nasceu 570 anos depois de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Para nós... Onde ele nasceu? Nasceu em Meca, na Arábia Saudita, hoje. Antigamente não tinha Arábia Saudita. Que era na época? Como chamava a região? Península Arábica, era chamada de Península Arábica. O profeta Muhammad, ele nasce em Meca, órfão, vive até os 40 anos, uma pessoa comum. Ele era comerciante, trabalhava para uma mulher empresária que era viúva, 2 vezes viúva, já tinha filhos. Ela era 15 anos mais velha que ele, era a patroa dele, ela era empresária, ele trabalhava para ela, ele era de confiança, comportamento ilibado, e aí ela gostou tanto dele que ela deu o primeiro passo e ela o pediu em casamento. E aí ele casa-se com ela, tem 6 filhos, 2 meninos e 4 meninas. Os meninos morrem assim, bebês, assim, recém-nascidos. As meninas crescem, casam-se, né? E aos 40 anos ele fazia retiros espirituais, porque ele não concordava. O povo... Qual era a religião da época? O monoteísmo estava presente. O monoteísmo, que a gente diz judaísmo, o cristianismo, existia. Já existia. Porém, em Meca, a origem do povo era monoteísta. Era abraâmica. E mais tarde foi introduzido o politeísmo, a adoração de vários deuses. De quem? Veio por quê? Veio através de um comerciante que era de Meca, que ao fazer uma viagem de comércio com uma caravana para Damasco, para a Síria, lá teve contato com comerciantes e com a cultura indiana e hindu também, e viu que eles adoravam, tinham imagens e tal. E aí ele pegou uma dessas imagens e trouxe para Meca. E lá começou a introduzir, e aí cada tribo, cada clã passou a ter o seu ídolo. E os nobres, que eram os comerciantes da época, que controlavam tudo, o que fizeram? Falou, opa, está aqui uma forma da gente trabalhar com a ideia da fé das pessoas. Entendi. De ter um controle comercial. Então, eles começaram a controlar os clãs, diversos clãs, e manipulá-los através desses deuses. Nós temos os deuses, nós estamos próximos aos deuses. Quem não seguir
às nossas regras, será amaldiçoado porque nós estamos próximos a esses deuses. Então era uma forma de controle social também e comercial. Entendi. Então eles podiam fazer o que eles quisessem. E aí o profeta Muhammad, vivendo, passou a juventude dele, mas ele não concordava com essas imagens. Entendi. Então o que ele fazia? Ele fazia retiros espirituais numa certa caverna. E aí ele não concordava, então ele se retirava. E aí, certa vez, quando ele completou 40 anos, Deus enviou para ele o anjo Gabriel, na sua fisionomia real, de anjo com asas, e aí ele fica com medo. E aí, na caverna? Na caverna. Imagina, no meio da noite. Mas ele jejuava, ele orava? Enfim, jejuava e ficava refletindo. Ele não sabia. Ele sabia que aqueles ídolos não eram deuses. Ele sentia dentro dele que estava errado. Que estava errado. Então, ele sabia que havia um Criador. Mas quem é esse Criador? Então, ele fazia esses retiros espirituais de reflexão, olhava ao céu, ficava olhando e falava, pedia bastante. Então, Deus enviou o anjo Gabriel até ele, o mesmo anjo que veio para Jesus, que veio para Maria, a Virgem Maria, que a paz de Deus esteja com ela, que veio para Adão, que veio para Abraão, que veio para Noé. Esse que os cristãos chamam de Espírito Santo. Para nós, o Espírito Santo é o anjo Gabriel. Tá. E aí o anjo Gabriel vem na sua fisionomia de anjo natural e diz para ele ler. Ele falou, não sei ler, porque o profeta Muhammad era iletrado. Ele não sabia ler nem escrever. E a partir daí vem o primeiro versículo do Alcorão, lê em nome do seu Criador. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lê em nome do seu Senhor que criou. E aqui fica a primeira ordem de Deus no Alcorão Sagrado, se você ver, é ler. A ordem lê. Não é na ordem cronológica. Tá? Lê, que significa busque o conhecimento. Então, o primeiro passo para você chegar a Deus, para você chegar ao ápice da fé, é através do conhecimento. E a religião islâmica, ela não aceita, eu sou muçulmano porque é bonito. Não existe isso. Porque me agrada. Não. A questão é convicção. Por quê? Porque convicção vem do conhecimento. Então, eu adquiri conhecimento, eu comparei os diversos conhecimentos que eu tenho, eu fiz uma reflexão e aí cheguei à convicção. Por que convicção? Porque a convicção é que te faz andar. Se você não tivesse convicção de que esse programa é importante para você, que ele é benéfico, que ele tem frutos, você não estaria aqui. Se eu não tivesse convicção, eu não estaria aqui. Se uma pessoa não tiver convicção, ela não segue. Olha só, só eu que estou falando aqui. Essa é a ideia. O que acontece? Eu, como muçulmano, tenho que acordar. É que eu fico pulando vem os insights, né? E vem uma coisa, puxa a outra. Eu, como muçulmano, eu tenho que rezar 5 vezes ao dia. A primeira oração é 5:30 da manhã, 6 horas da manhã. Tem dias no horário de verão que é às 4:30, 4:45. É agradável acordar esse horário? Não. Não é agradável, porque é mais agradável você dormir. O que me faz acordar? Se você estiver no inverno e você tem que acordar para se lavar, para poder rezar, é agradável? Não é agradável. Porque exige de você um esforço. O que faz você se levantar nesse horário de manhã, deixar o seu conforto da cama para rezar? Se não for a sua convicção. A sua seriedade. A convicção, ela não vem através do achei bonito. Porque quando você vê que a cama está te abraçando, o cobertor está gostoso e lá fora está frio demais, não tem mais bonito. Acabou o bonito aqui.
É mais bonito eu dormir. Então você não faz as coisas porque é bonito ou porque é feio. Você faz as coisas. Eu, como muçulmano, eu tenho que fazer, a religião fala para mim, é através do conhecimento. Então, através do conhecimento, eu tenho convicção e aí me faz trabalhar. E muitas vezes coisas prazerosas que eu desejaria fazer, eu deixo de fazer porque não pode dentro da religião, porque eu estou convicto que esse caminho é o correto. Muitas coisas. O que me faria eu, no meio do deserto, ou longe das câmeras, longe das pessoas, o que me faria cometer um pecado? O que me faria não cometer o pecado? Convicção. Convicção. Porque se nem meu pai, nem minha mãe, nem minha esposa, nem meus filhos, não tem polícia, não tem câmera, nem ninguém está me vendo, tá fácil. A situação está muito propensa para eu cometer um pecado e ninguém fica sabendo. O que me impede de cometer esse pecado? Se não é a minha convicção. Então, quando você tem convicção, você, em árabe, diz La tuassi haris. La tuassi haris significa uma pessoa interessada, você não precisa incentivá-la. Uma pessoa motivada, você não precisa motivá-la. Ela já está. Uma pessoa faminta, você não precisa falar, vai comer. Chegou a comida, ela sabe que ela tem que comer. Exato. Uma pessoa interessada, você não precisa motivá-la nem incentivá-la. Ela sabe. Então, uma pessoa convicta, ela sabe o que tem que fazer. E ela vai seguir por convicção. Por isso que o conhecimento é muito importante. Por isso que Deus colocou o primeiro versículo revelado no Alcorão é ler. Adquira conhecimento. Através do conhecimento, você vai saber identificar, comparar e saber se clonagem é permitida ou não. Se a faca que você usar, ela pode ser usada para isso ou para isso. A faca é a mesma, o instrumento é o mesmo. O que diferencia são os meus conceitos. Como que eu vou usar essa faca? O carro. E tantas outras coisas. Mas... E o profeta Muhammad. Muhammad, ele não sabia ler. Não. E a primeira coisa que o anjo fala é ler. Ler. E esse conhecimento veio como para ele? Inspiração. Deus, através do anjo Gabriel, inspira, faz uma revelação a ele e ele vai proferindo. Então, isso fica gravado na sua mente, no seu coração. A gente chama de coração, porque tem uma inteligência no coração, tem... uma memória no nosso coração e ele vai repetindo isso, todo versículo ou toda a surata, todo capítulo que é revelado a ele, ele narra, ele recita e os escribas que estão, seus companheiros que estão à sua volta vão anotando e o Alcorão ele foi compilado através dessa forma. Oralmente, né, de forma oral, as pessoas iam anotando, depois elas liam para ele e ele ia corrigindo. Essa surata aqui, esse versículo aqui, depois desse versículo, depois dessa surata, e assim. Assim como foi feito também para Jesus. Jesus, quando ele fala, ele não fala por si só, ele é inspirado pela revelação divina, por Deus. Abraão, quando dá as regras, os 10 mandamentos de Moisés, todos são revelação divina. E essa revelação, ela vem através do anjo Gabriel. Uns profetas sabiam escrever, outros não sabiam. O profeta Muhammad não sabia escrever, porque seria fácil de dizer, mas ele era erudito, ele